Saudações, estudantes e profissionais da área. Sejam bem-vindos novamente ao canal do K, o canal de vídeos focados na área de administração. E hoje eu vou falar sobre marketing de serviços, que é diferente do marketing propriamente dito. Ele tem as suas particularidades. Então, seguindo o roteiro de sempre, vou iniciar conceituando o marketing de serviços e demonstrando desde quando ele é estudado e o porquê que ele passou a ser estudado. Depois eu vou apresentar as características dos serviços, que são bem diferentes das dos produtos. Vou apresentar o composto dos serviços, conhecido por algumas pessoas como mix dos serviços. E por último, vou falar do nível de intangibilidade dos serviços, que é uma contribuição de uma grande autora da área, que é a Shostak. Vamos então para a definição, o conceito de marketing de serviços. A definição de marketing de serviços não é muito diferente da própria definição de marketing, onde o marketing é uma função, um conjunto de procedimentos para se criar, manter, transferir valor aos clientes. Também serve para ter um relacionamento e uma comunicação com os stakeholders e todos os que estiverem diretamente ligados com a empresa. Então, quem não lembra dessa definição do marketing que eu dei lá no vídeo anterior, que está aqui na descrição do canal, pode entrar lá e relembrar. A única diferença é que toda essa definição, tudo isso que o marketing busca, será aplicado a quê? A serviços, que é algo que tem suas características próprias. Mas de onde surgiu o marketing de serviços? Antigamente, desde o surgimento do marketing, ele era focado em produtos, ou seja, todos os esforços do marketing iam de encontro aos produtos, que eram a maioria no mercado até então. Aí já nos anos 60, esse senhor chamado Theodore Levy, ele começou a questionar, ele falou, nossa, mas espera aí, essas práticas do marketing estão míopes, existe uma miopia do marketing, porque isso daqui se aplica muito bem aos produtos, mas existe uma falha, uma falta, quando nós pensamos em quê? Em serviços, que é algo que estava começando a surgir com mais força nos anos 60, mas ainda não tinha uma importância maior do que a dos produtos. Já nos anos 80, um pouquinho antes, em 77 aproximadamente, essa senhora aqui, G. Lynn Shostak, fez um artigo chamado Breaking Free from Product Marketing, ou seja, se livrando desse marketing de produtos, onde ela colocou à tona diversas características e motivos pelos quais o marketing, como estava sendo utilizado, focado em produtos, porém tentado ser transferido para serviços, não estava dando certo. Então ela propôs o quê? Que os serviços possuem uma diferença dos produtos. Sendo assim, o marketing de serviços deveria ser tratado de maneira diferente. Hoje, para vocês terem uma noção, a área de serviços aqui no país é responsável por aproximadamente 70% do nosso PIB, ou seja, cerca de 70% de todo o produto interno bruto do país é gerado pela área de serviços. Vamos então para as características do serviço. Aqui nós veremos o porquê o marketing tem uma área própria para essa área serviços e o porquê que os serviços são tão diferentes dos produtos.
Bom, primeira característica do serviço: intangibilidade. Isso significa que você não poderá pegar o serviço. O serviço é algo intangível. Ele é feito de maneira que você não possa pegar. O serviço é um serviço, ele é realizado para você ou em você. Então você não pode, por exemplo, estocar um serviço, como você poderia estocar um produto. Você não pode chegar para um cabeleireiro, por exemplo, e falar: já corta 2 vezes para mim aqui hoje, que daí mês que vem eu não preciso cortar, ele já está guardado, eu só coloco o cabelo novo. Então é bem diferente. Lembrando que o serviço, ele é o que? Uma promessa de algo em que o comprador só terá de fato o resultado após a sua realização. Vamos para a segunda característica do serviço: a inseparabilidade, ou seja, a produção e o consumo ocorrem ao mesmo tempo. Você não pode separar um serviço. Por exemplo, novamente, o cabeleireiro, se ele está realizando o seu corte de cabelo, você não pode falar para ele: vou deixar aqui pela metade, você corta aqui e depois ele cai depois o resto. Não é assim. A produção e o consumo ao mesmo tempo. Enquanto ele estiver cortando meu cabelo, eu já estou recebendo esse corte de cabelo. A heterogeneidade, ou seja, é algo heterogêneo. O serviço vai alterar de profissional para profissional, de empresa para empresa e até mesmo do serviço para o serviço. Nem sempre um resultado de um serviço será igual na próxima vez, mesmo que sendo feito pela mesma pessoa ou mesma empresa. É aqui que entra a promessa que o prestador de serviço irá fazer e você vai confiar, pagar esse serviço e recebê-lo. E por último, a perecibilidade, ou seja, aqui o consumo e a prestação desse serviço, ele será ao mesmo tempo. Ou seja, você fez esse serviço, ele já era, ele acabou. Então, por exemplo, você contratou um pintor para pintar a parede de sua sala. Ele está lá, ele está pintando, o serviço está sendo feito. Porém, conforme ele já foi terminando em uma área, lógico, não estamos contando outras demãos de tinta, mas, por exemplo, terminou o serviço, pronto, acabou. Agora o máximo que eu posso fazer é contratar um outro serviço novamente, posteriormente, quando essa pintura, por exemplo, ficar fraca, quando já estiver suja, entre outras coisas. Então o serviço é algo perecível. Olha como todas essas características se diferem das características do produto. E é por isso que esses autores, eles bateram tanto na tecla de que não é simplesmente você adaptar o marketing de produtos aqui para atender a área de serviços. Vamos falar então do composto dos serviços, ou para quem preferir, o mix de serviços. Mix de serviços. Eu compus esse mix de serviços com 4 P's. Vocês poderão encontrar 4 P's, 7 P's, 8 P's ou diversos outros. Porém, quando nós olhamos, por exemplo, esse 7 ou esse 8 P's, nós percebemos que alguns desses novos P's, eles são resultados desses P's aqui primários. Então, por eles serem fundamentais e gerarem inclusive ideias para outros P's, como por exemplo o lugar e o tempo, o local físico, coisa do tipo, que vai ficar em inglês, né? Physical location, etc. Eu vou deixar os 4 principais, começando por pessoas. Pessoas é o primeiro P
do mix de serviços. E as pessoas, quem são? São todas as envolvidas na prestação do serviço, ou seja, desde o cliente até o próprio prestador de serviço, até algum intermediário como secretários ou outros que possam haver aqui no meio disso. Então é de uma importância enorme saber como lidar e investir adequadamente aqui nessa questão de pessoas. O segundo é o perfil. E o que é esse perfil? O perfil inclui, como eu posso dizer, o local físico, por exemplo, onde esse serviço é prestado. Então vamos imaginar um salão de estética. Ele é a entrada, ele é composto pelo endereço. Após entrar, como é que é? Tem alguma recepcionista logo em frente, pronta para atender. O local é limpo, o local é iluminado, o material utilizado é um material limpo. Então são detalhes importantíssimos no perfil que farão total diferença na prestação dos serviços, em como você deverá olhar por esse ponto. Então, em algumas teorias vocês vão ver esse perfil dividido em 2 ou 3 outras categorias. Temos depois os processos. E o que são os processos? São os passos do serviço. Então, por exemplo, nesse lugar de estética tem também um spa. E aí nesse spa existe um procedimento que, se você paga, você terá direito a uma massagem de tal modalidade. Após feita essa massagem, terá uma conversa com um psicólogo. Depois dessa conversa com esse psicólogo, terá tratamento com produtos, ceras, entre outras coisas, e assim por diante. Então é o passo a passo físico desse serviço, como que deverá ser feito, como é que é o layout mais adequado, como é que é a maneira de se fazer esse serviço, fazendo com que essa pessoa não faça muito esforço ou não perca muito tempo. E por último nós temos o P do procedimento. O procedimento envolve basicamente a forma da relação entre quem? Entre o cliente e esse prestador de serviço. Ou seja, como é que vai ser esse procedimento? O cliente vai buscar esse serviço. Ele vai encontrar uma secretária disposta a atender bem, vai estar sorrindo, com um grande sorriso na cara, esperando esse cliente. Ele estará pronta para marcar de maneira correta essa visita com esse profissional. Após chegar o momento desse serviço, o profissional vai atrasar. Ou seja, é todo o procedimento que envolve a relação direta entre o cliente e o prestador de serviços. Então vocês podem ver aqui nesse mix de serviços que são características muito diferentes das características dos produtos. Então, a promoção, por exemplo, é importante. Aqui para um serviço é importante, mas se você só olhar preço, praça, produto e promoção e se esquecer desses detalhes importantíssimos, o teu serviço não vai dar certo. E é por isso que houve tantas críticas ao marketing na hora de se aplicá-lo na prestação de serviços. E após os anos 80, principalmente após o artigo de Shostak, começou-se a avaliar novamente essa questão. E viram que, nossa, é mais importante ainda eu saber como é que vai ser essa relação das pessoas. É mais importante ainda eu saber essa questão do perfil. O preço é importante, mas ele não vai envolver diversos departamentos, uma questão enorme. Não, então existem questões aqui de prioridade na hora dos serviços. E por último, vou falar do nível de intangibilidade dos serviços, que é uma tabela proposta por Shostak
no seu artigo Breaking Free from Product Marketing, ou seja, se livrando, se libertando do marketing de produtos, que ela propôs uma seguinte tabela. Ela disse que os produtos possuem elementos tangíveis e alguns elementos intangíveis inclusos neles. Por exemplo, você compra um carro. O carro em si ele é tangível, porém ele tem alguns elementos intangíveis nele. Por exemplo, o conforto que ele proporciona é um elemento intangível, a tecnologia que ele tem é um elemento intangível, entre outras coisas. E nos serviços a mesma coisa. Os serviços possuem elementos tangíveis e intangíveis. Então, por exemplo, uma viagem aérea tem os elementos intangíveis, que é o deslocamento em si, que é o conforto, que é o serviço de bordo, mas tem também os elementos tangíveis, por exemplo, a comida que eles te oferecem, o jornalzinho para ler, a revistinha para ler. Então, existem essas duas características. E ela delimitou, então, um limiar entre a tangibilidade e a intangibilidade, onde ela coloca como produto mais tangível e, consequentemente, menos intangível, o sal. O sal é um produto absolutamente tangível. Porém, ela vai incluindo alguns produtos que vão chegando mais próximos aqui desse nível de intangibilidade. Então temos as bebidas, nós temos, por exemplo, os detergentes, os cosméticos, ou seja, são produtos que aqui já começam a entrar elementos como a própria marca do produto, como o próprio bem-estar que ele vai causar, a autoestima do produto, entre outras coisas, até chegar aqui no limiar entre o tangível e intangível, que ela considera, por exemplo, o fast food. Que o fast food você tem muito a questão do tangível, que é a comida em si, e a questão do intangível, que é a praticidade, a agilidade, a economia de tempo e o serviço. Então é um serviço que ela considera muito equiparado como serviço ou como produto. E aí, partindo para o lado da intangibilidade, nós temos a agência de propaganda, o setor aéreo, como eu disse aqui o exemplo, que tem alguns elementos tangíveis, os serviços de consultoria e, por último, o ensino. Aqui também poderíamos colocar a saúde, que são questões absolutamente intangíveis e muitas pessoas tratam como comércio com características de produto tangíveis, e é por isso que principalmente aqui nós temos uma grande preocupação e defasagem. Mas o que ela quis demonstrar além desse nível, né, de tangibilidade? Uma afirmação importantíssima, que quanto maior o nível de intangibilidade que esse serviço possui, mais deverá ser diferente a maneira de você gerir, de você tratar o marketing. E é por isso que, por exemplo, nós não podemos pensar em produto, preço, praça, promoção para tratarmos de ensino, porque não vai dar certo. E enquanto aqui no fast food talvez funcione, ele já vai agradar muito mais, porque as outras questões também são importantes, mas eles estão no limiar, eles estão em um equilíbrio. E essa foi a maior contribuição da Shostak nessa questão de marketing de serviços. E esse foi o meu resumo de hoje sobre o marketing de serviços. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, por favor, favoritem, subscrevam ao canal caso ainda não estejam subscritos e compartilhem com os seus colegas. Muito obrigado a todos, desejo sucesso a todos vocês, lembrando que sem esforço não há ganho. Fui!